Ying é um Zé Mané sem um tostão no bolso e zero chances com as garotas. Mas quando ele salva uma garota mágica com um beijinho, acaba roubando metade dos poderes dela sem querer. O detalhe? Ele só fica mais forte se continuar trocando energia com ela, se é que vocês me entendem. A história toda começa numa noite qualquer, em que Ying está fazendo sua ronda como segurança. De repente, ele vê uma mina chamada Muzi flutuando no ar feito um drone desgovernado, bem no meio de um negócio chamado Tribulação Celestial. Só que o nosso herói atrapalhado resolve aparecer na hora errada, fazendo ela perder totalmente o foco. Resultado? Um raio desce com tudo e manda a coitada beijar o chão. No primeiro momento, Ying pensa em cair fora. Afinal, quem quer explicar pra polícia o que tá fazendo perto de uma mina desmaiada? Mas a consciência pesa e ele resolve fazer a coisa certa. Ele se ajoelha ao lado do corpo escaldante dela e parte pro boca a boca. E nessa hora, uma luz estranha explode dos dois direto pro céu. Ela abre os olhos com o Ying grudado na boca dela. E sem hesitar, aplica um tapão que faria o Chris Rock se orgulhar. Ying pula pra trás gritando que sacrificou seu primeiro beijo pra salvar a vida ingrata dela. Só que a mina rebate dizendo que também era o primeiro beijo dela e quer aplicar outro cacete, mas se controla e sai andando, deixando o coitado ali traumatizado. Enquanto ela vai embora, a raiva vai passando aos poucos. Pelo menos o bobão não viu seu momento de vulnerabilidade durante a tribulação celestial. Mas aí, do nada, uma sensação esquisita de fraqueza toma conta do corpo dela. Algo definitivamente deu errado. Enquanto isso, Ying está roncando no quarto, quando energias azuis começam a aparecer do nada ao redor dele, fazendo os móveis levitarem como se ele tivesse invocado um demônio por acidente. No dia seguinte, ele acorda se sentindo o próprio Superman, mais ligado e esperto do que nunca. Relaxando no parque, ele dá de cara com a mesma garota que ele beijou, Muzi, caminhando pela cidade enquanto um maluco desesperado implora pra ela deixar ele fazer umas paradas nada convencionais com os pés dela. De repente, um olho gigante surge do nada querendo dar uma espiada no novo cultivador. Então cria um acidente derrubando um outdoor do tamanho de um caminhão em cima de uma pobre inocente. Ying percebe na hora e sai correndo feito louco pra salvar ela. Quando ele estende o braço pra pegar a garota de longe, ele ativa sem querer seu poder de cultivador e segura o outdoor no ar antes de desmaiar de cansaço. Muzi vê tudo aquilo e fica de queixo caído. A próxima coisa que Ying sabe é que acorda algemado numa cama de hotel. De repente, Muzi aparece com aquela cara de quem quer resolver uns assuntos pendentes e sobe em cima dele dizendo que vão quebrar a cama naquela noite. Mas quando ela percebe que o soldadinho dele não subiu pra batalha, ela para tudo, muda completamente de atitude e manda a real. Quer de volta o que ele roubou dela. Ying jura de pé junto que não roubou nada. Muzi explica que o motivo dele ter conseguido salvar a garota do outdoor foi porque usou o poder dela. Ela se revela como uma cultivadora secreta. Quando Ying começa a rir achando que é loucura, ela quase decapita ele com uma lâmina de raio, fazendo o malandro acreditar rapidinho. Ela então oferece duas opções bem claras. Ou morre pela mão dela, e tem as partes do corpo vendidas no mercado negro, ou cultiva junto com ela e vira imortal. Horas depois, num elevador com Muzi, Ying fica babando na cidade iluminada lá embaixo, achando tudo lindo com as luzes piscando. Mas Muzi corta o clima na hora, mandando ele não se iludir. Diz que o que ele tá vendo é só a fachada, e que o mundo real por baixo é cheio de ganância, mentira e podridão. Mesmo ouvindo esse papo depressivo, Ying continua otimista. Pra ele, mesmo que o mundo seja escuro, prefere focar na luz e usar os poderes pra ajudar quem tá perdido nas trevas, tipo um super-herói. Muzi olha pra ele com aquela cara de "Ah, tá bom então", e avisa que as coisas não são tão simples quanto ele imagina. Quando as portas do elevador se abrem, eles chegam no topo de um arranha-céu pra começar o treino. Muzi se vira pro Ying e solta a pergunta: ele quer evoluir rápido ou devagar? Todo confiante e empolgado, Ying escolhe a opção rápida sem pensar duas vezes. Ouvindo isso, Muzi dá um sorrisinho malandro, aponta pra beirada do prédio e manda ele dar um salto da fé. Ainda sugere que faça um giro no ar. Ying congela na hora. Muzi explica que esse é o melhor método pra despertar o poder dele, porque quando a pessoa tá perto de bater as botas, o verdadeiro poder acorda. Se ele realmente não quiser virar pizza no asfalto, os instintos vão aparecer, e os poderes também. Ying pergunta meio nervoso: o que acontece se der errado? Muzi responde super de boa que ele só vai acordar no outro plano. Ela ainda completa que se ele recusar, outros cultivadores vão caçar ele de qualquer jeito, e aí sim é morte garantida. Então tanto faz. Melhor arriscar o pulo. Vendo que não tem saída, Ying resmunga que isso só pode ser a vingança maluca dela pelo beijo. Ele vai andando até a beira com as pernas tremendo que nem vara verde. Quando ele tá quase pulando, Muzi chega por trás e empurra o coitado. Enquanto despenca, ele tenta invocar aquele mesmo poder que usou pra salvar a garota do outdoor, mas nada acontece. O pânico toma conta quando ele percebe que o chão tá chegando rápido. A visão começa a escurecer até que ele vê Muzi mergulhando atrás dele. E aí volta uma ponta de esperança. Ela alcança ele, enrola os braços ao redor do corpo dele e diz que vai morrer junto.
Ying abraça ela com força, enquanto os dois despencam juntos. Mas aí, do nada, uma luz explode das costas dele, formando um par de asas. Ele sobe voando, diminui a queda e pousa suave no chão antes de decolar de novo, voando como se fizesse isso a vida toda. Impressionada e com o rosto vermelho, Muse fica até sem graça vendo aquilo. Mas aí Ying solta que agora pode voar para qualquer lugar com as asas novas, o que irrita ela profundamente. Muse invoca as próprias asas e puxa ele para baixo de um prédio, fazendo os dois se esborracharem lá. Ela parte para cima dele, falando que cultivadores como eles vivem nas sombras a vida inteira para não serem descobertos. E a mentalidade idiota do Ying de querer aparecer e usar os poderes por diversão pode fazer eles serem encontrados e mortos. Então Muse enforca ele dizendo que fracotes como ele é melhor mortos mesmo, mas se controla e avisa que ele nunca deve se expor ou outros cultivadores vão caçar ele. Longe dali, num salão iluminado por velas, um mestre poderoso sente a energia do Ying despertando. Ele ordena que a subordinada encontre o garoto e teste a força dele. Mas se o Ying for fraco demais, pode massacrar ele sem dó. No dia seguinte, Ying e Muse estão andando pelas ruas cheias quando o desesperado de antes aparece de novo, ainda implorando para Muse sair com ele. Muse se vira e solta que não pode porque acabou de fazer 10 rodadas intensas de yoga quente com o Ying num hotel. O cara fica possesso de ciúmes e parte pra cima do Ying por ter ficado com a Muse antes dele. Mas antes que ele encoste a mão, Muse aplica um tapa na cara dele que manda o coitado pro chão. Muse ainda ameaça pisar nas bolas dele e avisa que só ela pode bater no namorado dela, deixando o maluco sem palavras e morrendo de inveja. Depois, Muse e Ying sentam pra conversar, e ela descobre que ele ainda usa aquele celular que seu avô usava, o que significa que não tem como eles se falarem direito. Ying diz que podem mandar mensagens, mas Muse revira os olhos, pega o telefone velho dele e entrega um novinho pra ele conseguir falar com ela pelo aplicativo, o que emociona tanto o Ying que ele começa a chorar. Aí Ying, todo curioso, pergunta pra Muse por que ela não acabou com ele se cultivadores fortes caçam os mais fracos. Muse explica que é porque ele absorveu a maior parte da energia espiritual dela, e se ela tirar a vida dele, esse poder vai desaparecer junto. Mas ela completa que isso pode mudar se eles cultivarem juntos. Ouvindo isso, Ying canaliza o espírito safadinho dele e pergunta se eles podem cultivar naquela mesma noite, deixando o rosto da Muse vermelho. Ele rapidinho diz que tá brincando e sai andando. Mas Muse segura o braço dele, puxa ele e diz que deviam ir devagar. Naquele momento, Ying sorri e percebe que tá começando a se apaixonar por ela. Enquanto isso, Ruyue tá na ativa, massacrando outros cultivadores antes de chegar no prato principal, Ying. No dia seguinte, Ruyue anda pelas ruas cheias, olhando cada cara ali com atenção, caçando o homem com aquela energia espiritual rara que mandaram ela encontrar. Mas ela rapidinho percebe que vai levar uma eternidade pra achar ele do jeito normal. Então ela abre o aplicativo de encontros no celular e posta umas fotos dela parecendo bem acessível, enquanto secretamente coloca nessas imagens um feitiço de sedução dançante, um encanto forte o suficiente para fazer qualquer homem cair de amores na hora. Mas a tática dela sai pela culatra completamente. Um por um, todos os caras que ela encontra são só uns suados e estranhos, sem nenhuma energia espiritual. Toda vez que eles aparecem babando e querendo se aproveitar dela, ela nocauteia todos. Depois de algumas horas, a calçada tá cheia de caras desmaiados, e Ruyue tá furiosa, se perguntando por que o verdadeiro alvo não aparece. Ela para pra pensar que talvez o cara não se interesse por mulheres e prefira outra coisa, o que explicaria por que o feitiço não funcionou. Então Ruyue decide mudar de estratégia e seguir outra direção. À noite, no pequeno dormitório dos seguranças, Ying tá deitado na beliche dele assistindo um vídeo quando percebe que o colega gordo e suado dele, As, de repente se levanta. O cara fica todo corado conversando com o que ele chama de menino delicado no computador e então, quase como se tivesse hipnotizado, sai do quarto em transe. Ying percebe que tem algo errado nisso e fica preocupado que o Ais possa estar caindo numa armadilha onde vai perder órgãos vitais. Ying decide seguir ele discretamente por trás. O Ais anda pelas ruas feito sonâmbulo até parar debaixo de um poste onde Ruyue, que tá disfarçada de menino, tá esperando. Ruyue analisa ele, nada impressionada com aquela barriga cheia de miojo instantâneo e cerveja. Quando ela checa o fluxo espiritual dele, descobre que esse desleixado não tem nenhuma gota de energia. Ela vira as costas pra ele, mas ainda sob o feitiço, As implora pra ela fazer ele gritar. Sem hesitar, Ruyue aplica um soco na velocidade da luz, mandando ele voar pelos ares feito boneco de pano. Ying dispara pra frente, as asas abrindo, e pega ele no ar. Os olhos de Ruyue se arregalam, e então um sorriso lento se forma nos lábios dela, percebendo que esse é o alvo verdadeiro. Enquanto isso, As ainda tá sob o feitiço e olha pro Ying querendo que ele faça coisas nada convencionais. Ying fica horrorizado, percebendo que o As quer que ele seja bem ousado com ele. De repente, Ruyue estala os dedos, libertando o As do feitiço, e ele volta ao normal, mas fica confuso sobre por que o Ying tá abraçando ele. Ele acha que o Ying tá interessado nele e oferece mostrar uma técnica que aprendeu na prisão com o Didi.
mas Ying rapidinho foge da situação. Porém, antes que ele consiga ir longe, Ying é atingido pelo feitiço da Hu Yue, fazendo ele virar um dos fãs desesperados dela que quer até beber a água do banho dela. Mais tarde, Ying se vê num telhado com Hu Yue sob o luar. Ela acena a mão, selando a área com restrições espirituais para que ninguém sinta a energia deles. Ainda sob o feitiço, Ying pede ela em casamento com uma carne assada que tinha no bolso, até tentando dar a carne para ela de boca em boca. Mas vendo aquela boca de peixe, Hu Yue fica enojada e aplica um soco que manda ele voar, e então ela liberta ele do feitiço. Quando Ying volta a si, ele questiona o que está acontecendo. Ela diz que ele pediu ela em casamento e que chegou a hora dele morrer. Ela invoca a lâmina flamejante dela, pronta para arrancar a cabeça dele, e Ying percebe que a Muse estava certa e que cultivadores caçam cultivadores novos como ele. Ele rapidinho distrai ela e voa para longe, mas com a diferença de poder, Hu Yue facilmente alcança ele e joga ele de volta pro chão. Mas ela bate nele com tanta força que o Ying perde as calças, e ele chama ela de pervertida por isso. Enojada pela cueca dele, ela levanta a espada, mas um raio cai entre eles, e Muse aparece furiosa. Ela ordena que ele vista as calças de volta, e Hu Yue ri dela por ter que salvar o namoradinho. Hu Yue revela que o Ying pediu ela em casamento, e que ele fez isso porque a Hu Yue é mais bonita que a Muse, o que irrita ela profundamente. Ying tenta se explicar, mas Muse manda ele se ajoelhar, calar a boca e falar depois que mandarem a Hu Yue pro reino das sombras. Depois de 10 minutos vendo as duas garotas discutindo, Ying diz para as garotas que elas não deviam brigar por causa dele. Mas as garotas ficam ofendidas, e sem trocar uma palavra, fazem uma parceria e socam ele juntas, dizendo que não estavam brigando por ele, nocauteando o coitado. Ele cai no chão feito boneco de pano, mas a parceria acaba rápido quando a tensão entre elas aumenta de novo. Antes da batalha entre as duas gatas começar, Muse fala com Ying através da mente dela telepaticamente, explicando que daqui pra frente vão se comunicar assim. Hu Yue estuda eles com cuidado, sentindo os níveis de poder, e quase ri alto quando percebe que o Ying tá só no estágio médio de condensação de Kui, enquanto a Muse mal alcança o estágio inicial de estabelecimento de fundação. A descoberta deixa Hu Yue furiosa, vendo esses fracotes ousarem liberar energia em público como se fossem cultivadores de verdade. A voz da Muse ecoa na cabeça do Ying, lembrando ele de uma das antigas lições dela sobre cultivo. Ela uma vez explicou que a diferença entre cada nível era enorme, quase impossível de superar sem um milagre ou um artefato raro. Ela tinha avisado ele para nunca enfrentar alguém mais forte sem uma arma especial, porque se ele fizesse isso, já seria como se tivesse morrido. Naquele momento, Hu Yue ataca e sua sede de sangue enche o ar, fazendo o telhado tremer. Muse percebe na hora o quão ruim a situação é, já que a força da Hu Yue alcançou o estágio avançado de estabelecimento de fundação, que não é só um nível acima dela, mas um mundo completamente diferente. Ela sabe que mesmo se o Ying ajudar, eles não têm chance. Mas Muse se recusa a recuar. Ela saca a espada e corre pra frente, cruzando lâminas. A espada flamejante da Hu Yue incendeia o ar, enquanto ela libera uma onda massiva de chamas. Muse desaparece num instante, reaparecendo acima da Hu Yue com olhos brilhantes, mandando a Hu Yue se esborrachar no chão feito meteoro. Através do link telepático, Muse ordena pro Ying fugir, prometendo alcançar ele depois. Mas Hu Yue se levanta de novo, mal machucada e mais irritada que antes. Elas se enfrentam de novo e as ondas de choque racham o chão. Hu Yue domina a Muse facilmente, agarrando ela pela garganta e jogando ela pro alto antes de esmagar ela de volta no chão. Mesmo assim, Hu Yue não para e carrega a espada dela com poder ainda maior. Muse tenta se defender, mas o golpe da Hu Yue quebra direto pela barreira dela, mandando ela voar. Enquanto isso, Ying corre o mais rápido que pode, o coração batendo forte de medo. Mas aí bate nele que a Muse não vai sobreviver, já que a diferença de poder entre elas é grande demais, e ela tá lutando uma batalha que não pode vencer. Longe dali, o mestre da Hu Yue termina de prender outra alma. Cercado por espíritos brilhantes, ele sorri friamente, sabendo que quando a Hu Yue voltar para ele, planeja beber o sangue dela e roubar a energia, dando o power-up que ele precisa para alcançar o próximo nível. De volta no telhado, Muse se levanta com dificuldade, se recusando a desistir. Hu Yue caminha em direção a ela devagar, zombando de como o namoradinho dela fugiu e deixou ela para morrer. Mas Muse diz pra Hu Yue que ela nunca vai entender o que lealdade significa, porque alguém como ela só acredita em força. As palavras atingem a Hu Yue com força e cheia de raiva. Ela levanta a espada para acabar com a Muse. Mas quando ela ataca, a lâmina nunca alcança ela. Muse abre os olhos e vê o Ying levando o impacto total do ataque da Hu Yue, sendo esfaqueado pelas costas. Lágrimas enchem os olhos dela, enquanto ela lembra das antigas palavras da mãe sobre como o homem destinado a ela seria alguém que a protege não importa o que. Naquele momento, Muse percebe que o Ying é esse homem. Eles se abraçam, exaustos e sangrando, acreditando que é o último momento deles. Hu Yue assiste eles com nojo antes de chutar o Ying pro lado e nocautear a Muse. Quando Ying abre os olhos de novo, ele tá num lugar completamente diferente. Ele vê que o lugar é tipo a fronteira entre vida e morte,
e ali está um homem alto que parece o Inuyasha. Se apresentando como Chuanzi, Ying olha chocado enquanto Chuanzi invoca uma lâmina massiva, o céu negro, e demonstra seu poder. Ying reconhece imediatamente como a espada da Muzi, e Chuanzi estuda ele com cuidado, sentindo algo familiar na energia dele. Ele nota que o Ying carrega a mesma fonte de poder que ele, mas não é da linhagem dele. Então ele pensa que o Ying está conectado a um dos descendentes dele. A menção de descendentes faz o Ying perceber que o Chuanzi é o ancestral da Muzi. Então ele assume um grande risco e se apresenta como o marido da Muzi e futuro pai dos filhos dela. Chuanzi ri das palavras dele e acena a mão, criando esferas brilhantes chamadas Pérolas Hunshin. Ele dá elas pro Ying, explicando que elas contêm algo que pode ajudar ele no caminho, mas avisa que sua energia tá acabando, então só pode mandar o Ying de volta uma vez. Antes que o Ying possa perguntar como usar elas, o Chuanzi desaparece completamente. De volta ao mundo real, Muzi se ajoelha ao lado do corpo sem vida do Ying. Mas de repente, luz explode do céu, voltando o tempo para antes dele morrer, e o Ying aparece diante da Ruyue, de pé, brilhando com novo poder. Segurando gentilmente a Muzi nos braços, ele se vira para enfrentar a Ruyue de novo. Ruyue fica abalada pela onda enorme de poder espiritual vindo dele, incapaz de acreditar como ele tá ficando mais forte a cada segundo, quase como se tivesse desbloqueado uma forma Super Saiyajin. O medo começa a crescer quando ela percebe que não pode vencer ele com seu nível fraco atual. E se isso continuar, ela pode não sair viva. Ela até começa a se perguntar se o poder dele poderia superar o do próprio mestre dela. Desesperada, ela invoca o chicote de fogo e ataca com tudo que tem. Mas o Ying facilmente destrói a arma dela com apenas uma palavra. O poder na voz dele é tão esmagador que ela congela de choque. As pernas dela cedem e ela desaba. Sua arma preciosa quebrada e sua confiança destruída, ela decide que a única saída é pular do telhado e se reunir com o Michael Jackson, acreditando que é mais fácil do que enfrentar a vergonha de perder. Mas o Ying rapidinho salva ela, dá uma bronca por ela estar sendo dramática e diz que foi só uma luta e não algo que vale morrer. Ele aponta que ela podia simplesmente fugir em vez de jogar a vida fora. Quando eles voltam pro telhado, ela empurra ele e olha com raiva, irritada e envergonhada. Ela sai pisando duro pela noite. Ao lado dele, Muzi diz para deixar ela ir, dizendo que todo mundo tem sua própria dor e não é trabalho dele consertar tudo. Mas antes que ele possa relaxar, ela agarra a orelha dele e exige saber de onde ele tirou aquela proteção de protagonista do nada. Em vez de responder, Ying tenta rir da situação, dizendo que só queria parecer legal, mas ela não compra a história. Com um tapa afiado na cabeça, ela bota juízo nele e arrasta ele para um quarto de hotel para ter privacidade. Dentro do quarto, Muzi questiona ele de novo sobre sua estranha subida de poder espiritual. Ying desvia da pergunta dizendo que foi pura mágica e usou o poder da amizade. Mas Muzi já percebeu que ele tá tentando mudar de assunto e diz que a habilidade dele de absorver o poder espiritual dela não deveria ser possível em primeiro lugar. Então ela decide testar por conta própria, começando por amarrar ele na cama e subir em cima dele. Muzi diz que esse é um método da família Li chamado co-ultivação e pressiona os lábios nos dele, permitindo que as energias espirituais deles se conectem e fluam entre eles. A mente do Ying fica em branco enquanto os poderes se fundem, ligando Yin e Yang em equilíbrio perfeito. A consciência deles deriva para outro reino onde o Ying se encontra num vasto campo brilhante. Ele sente a energia da Muzi se entrelaçar com a dele e fragmentos das memórias dela piscam pela mente dele. Enquanto ele anda para frente, ele vê uma porta trancada que explode quando ele toca nela. Lá dentro, ele vê uma única gota de sangue cair de uma flor estranha. Então, uma versão mais jovem da Muzi aparece diante dele, o rosto cheio de tristeza. Quando ela alcança ele, o mundo ao redor deles colapsa e os dois caem na escuridão. Enquanto isso, Muzi explora as memórias do Ying, movendo-se pelas profundezas do espírito dele, preocupada que possa encontrar as coisas esquisitas que ele imagina para se aliviar. Uma força a arrasta para um pesadelo do passado dela, onde ela vê corpos mortos espalhados pelo chão e o homem que arruinou a vida dela em pé diante dela. Quando ele alcança ela, ela grita. Ying acorda naquele mesmo sonho enquanto chamas rugem ao redor dele e ele ouve alguém chorando por socorro. Ele corre em direção ao som e vê um homem de pé calmamente acima do fogo. Uma mulher ferida implora por misericórdia embaixo, mas antes que o Ying possa agir, o homem massacra ela sem hesitação. Tanto o Ying quanto a Muzi acordam ao mesmo tempo, ofegantes. Muzi explode em lágrimas, lembrando do passado sombrio que teve que suportar. O Ying silenciosamente promete proteger ela, não importa o que. Depois de se acalmar, Muzi explica que a família dela uma vez teve 34 descendentes vivendo no mundo moderno. Mas naquela noite sangrenta, todos eles, exceto ela, foram eliminados por causa do tesouro da família, o Céu Negro. Segurando o colar dela com força, ela jura se vingar um dia, acreditando que com o Céu Negro em posse dela, ela pode derrotar aquele homem. Ying pergunta sobre a força do inimigo dela, oferecendo ajudar ela a lutar.
mas ela balança a cabeça, explicando que o homem já tá no estágio inicial de alma nascen, apoiado por 6 anciãos no nível de alma independente. Ela acrescenta que lutar contra aquele homem agora seria morte certa, mas o Ying insiste que vai ficar do lado dela quando a hora chegar. A determinação dele faz ela sorrir levemente, e ela surpreende ele com um beijo rápido na bochecha, deixando ele sem palavras e vermelho. Ele tá prestes a finalmente contar a verdade sobre o despertar dos poderes dele, mas ela pra ele, e diz que não sentiu nenhuma escuridão no espírito dele, só calor e gentileza que lembra ela da mãe dela, então ela não precisa saber. Mas então, ela manda ele ir embora porque quer dormir. Na caminhada de volta pro posto de segurança dele, ele percebe que perdeu as pérolas Hanshin, o artefato poderoso dado a ele pelo Chuanzi. O pânico toma conta dele, sabendo que não pode sobreviver muito tempo nesse mundo sem elas. Mas quando ele volta pro quarto, o pânico desaparece instantaneamente porque a Ruyui tá deitada na cama dele parecendo uma sobremesa completa, chamando ele de querido de forma provocante. Ying pergunta por que ela tá ali, e Ruyui pede um favor pro Ying, mas o jeito que ela parece torna quase impossível pra ele não virar gelatina. A camisola sedosa dela brilha suavemente sob a luz, e ele luta pra não encarar. Ela explica que não tem onde ficar e quer dormir na cama dele. Ying congela, sem saber o que fazer ou onde ele deveria dormir no lugar. De repente, As pula animado, sorrindo feito idiota, e oferece dividir a cama dele com o Ying para eles se aconchegarem durante a noite. Sem pensar, Ying recusa, dizendo que prefere dormir no chão gelado do que arriscar ter uma garganta dolorida de manhã. Na manhã seguinte, o caos toma conta das ruas enquanto vários caras suados e feios ainda estão afetados pelo feitiço de sedução dançante da Ruyue, e eles fazem fila na frente dela, implorando para lamber os pés dela. Ruyue reclama sobre como ela só parece atrair o pior tipo de homem, e as coisas pioram quando um cara acelera o carro, quase atropelando alguém. O cara se revela ser o mesmo desesperado que estava pedindo a Muzi em namoro. Mas então o cara percebe a Muzi andando por perto e instantaneamente esquece da Ruyue. Ele corre até a Muzi, pedindo pra ela dar uma chance, até oferecendo deixar ela pisar nele. Mas a Muzi nem pisca enquanto rejeita ele, dizendo que ele é feio demais, e que se ele quer uma chance, precisa provar que pode proteger e cuidar dela pela vida toda. Então ela acrescenta que a Ruyue pode ser uma combinação melhor pra ele. Ruyui revira os olhos, dizendo que não tá interessada em garotos fracos que nem conseguem se proteger. Outro cara se adianta, dizendo que ele é o cara certo pra ela. Mas Ruyue nocauteia ele com um único soco e aponta direto pro Ying, declarando que ele é o único que ela quer. Ying fica confuso com o que tá acontecendo e se aproxima da Muzi. Mas Muzi rapidinho reclama ele, dizendo que deviam assistir um filme juntos. Antes que ele possa reagir, Ruyue agarra o braço dele e diz que ela até assistiria um filme adulto com ele. As duas garotas se encaram e começam a puxar ele de ambos os lados feito prêmio num cabo de guerra, enquanto os caras rejeitados assistem em desespero. Naquela noite no cinema, as coisas só pioram. As garotas sentam de cada lado do Ying, ignorando completamente o filme. Elas continuam sussurrando, discutindo e afirmando que tem as melhores habilidades orais pro Ying. Enquanto isso, o Ying tá preso feito numa situação complicada. De repente, Ruyui beija a bochecha dele, e vendo isso, a Muzi tenta beijar os lábios dele, mas o Ying desvia, fazendo as duas garotas se beijarem, dando pro público atrás deles um show de primeira. Depois que o filme termina, as garotas brigam pela jaqueta dele, fazendo ele cair no chão, se perguntando por que isso tá acontecendo com ele. No dia seguinte, Ying decide consertar as coisas. Ele carrega uma caixa de presente pra Muzi, mas antes que ele possa alcançar ela, Huang, o babaca rico de antes, aparece com um grupo de capangas sem cérebro cheios de esteroides, e Huang ordena que eles batam no Ying e quebrem o amiguinho dele também. Quando eles confrontam o Ying, ele rapidinho diz que o Johnny Sin está atrás deles, dando espaço pra ele fugir. Porém, na fuga, o mordomo do Huang tropeça nele, fazendo ele e o presente pra Muzi caírem. A gangue cerca ele, pronta pra atacar, mas a Ruyui e a Muzi estão lá pra salvar ele. As duas gatas acabam com eles um por um como se fossem lixo, até a gangue inteira estar nocauteada. Quando a luta acaba, Ying rapidinho pega o presente e entrega pra Muzi. Ela abre e fica confusa quando vê que ele comprou pra ela 2 luvas de frango. Ying rapidinho explica que essa é a primeira vez dele comprando presente pra uma garota e ele pensou que todas as garotas gostariam de algo útil. Enquanto a Ruyui observa de longe, escondendo os ciúmes dela. Enquanto isso, num telhado próximo, o mestre da Ruyui assiste tudo se desenrolar. Depois daquela troca estranha de presentes, Muzi e Ying caminham lado a lado e ela tá encantada com o presente que acabou de receber do Ying. Mas então eles percebem a Ruyui andando sozinha na frente, e o Ying não consegue deixar de ver seu antigo eu solitário e isolado nela. Ele diz pra Muzi que quer falar com ela, e Muzi concorda, dando um pequeno aceno de encorajamento. Sem hesitar, Ying corre pra alcançar a Ruyue. Determinado a animar ela, ele estende a mão pra Ruyue e oferece ser amigo dela. Mas Ruyue se sente insultada e bate na mão dele, dizendo diretamente que se ele não tivesse conseguido aquele aumento massivo de poder ontem, ela já teria mandado ele e a Muzi pro além sem pensar 2 vezes.
Então ela admite que a única razão dela ter se aproximado dele foi por causa da energia poderosa dele, e que ele era alguém que ela considera poderoso o suficiente para proteger ela. Apesar da frieza dela, Ying simplesmente sorri e diz para ela não se preocupar, dizendo que vai proteger ela de qualquer jeito, mesmo como amigos. Mas isso só deixa a Ruyu desconfiada. Ela pergunta se a Muzi foi quem mandou ele fazer joguinhos mentais com ela e mexer com as emoções dela. Mas o Ying balança a cabeça e diz que ela entendeu completamente errado quem a Muzi é como pessoa. Ying explica que ele esteve dentro do mundo espiritual da Muzi e viu a verdade de como ela vem carregando o peso esmagador das mortes trágicas da família dela sozinha. Ele diz que a Muzi pode parecer forte e intocável, mas lá no fundo, ela é tão solitária quanto eles. Ruyu ouve em silêncio, e então admite que sempre achou que a Muzi era só uma garota rica, mimada e arrogante, que olhava todo mundo de cima. Mas o Ying explica que o orgulho da Muzi é apenas uma máscara que ela usa para se proteger e que ele é o único em quem ela confia o suficiente para se apoiar, o único que viu a dor real dela. Ruyu de repente entende por que o Ying é tão determinado a proteger a Muzi. É porque ele sabe como é estar quebrado e sozinho também. Tocada, ela pergunta por que ele tá sendo tão gentil com ela e ele simplesmente promete que vai proteger ela também. A sinceridade dele domina ela e ela fica vermelha antes de sair correndo. Naquele momento, Muzi se aproxima dele, provocando sobre deixar ela com ciúmes depois de ver a conversa dele com a Ruyu. Mais tarde, naquela noite, em algum lugar distante, um casal se esgueira para um lugar quieto, querendo ficar íntimos. Mas antes das coisas irem adiante, o mestre da Ruyu aparece do nada. Com uma calma aterrorizante, ele ordena que eles parem imediatamente. Quando o jovem tenta defender a namorada, o velho monstro simplesmente levanta ele do chão e quebra o pescoço dele como um graveto. A mulher grita, mas ele silencia ela também, liberando seu poder sombrio. Conforme a noite fica mais fria, ele murmura consigo mesmo que a fruta que ele cultivou por tantos anos, a Ruyu, agora tá madura e pronta para colheita. Depois de arrastar os 2 cadáveres pro covil escondido dele, Ruyu chega, tentando desesperadamente agir calma enquanto planeja a fuga. Ele pergunta sobre a missão dela de derrotar o Ying. Ruyu abaixa a cabeça e admite que falhou depois que o poder do Ying cresceu demais, e ela não conseguiu derrotar ele não importa o quanto tentasse. Para surpresa dela, o mestre dela não parece irritado. Ao contrário, ele sorri e diz que não importa porque ele já alcançou outro avanço depois de consumir o sangue dos 2 amantes. Em 10 dias, ele promete que vai apagar o Ying e a Muzi completamente e absorver o sangue deles para ascender ao estágio avançado de formação de núcleo. Ele então ordena que a Ruyue os distraia até aquele dia e garanta que eles nunca descubram sobre a existência dele. Naquela noite, depois que a Ruyue chamou ele, Ying procura fundo na floresta, gritando o nome dela. Ruyue aparece vestida como se estivesse pronta para algo intenso, e o Ying trava perguntando por que ela chamou ele vestida assim. Ruyue ignora a pergunta e lentamente começa a tentá-lo com os atributos físicos dela, enquanto o Ying entra em pânico e cobre o rosto para evitar ver demais. Ruyue pergunta se ele quer se envolver romanticamente com ela, mas ele balança a cabeça dizendo que não pode trair a Muzi não importa quão tentadora a situação seja. Irritada pela rejeição dele, Ruyue invoca a arma dela e lança uma série de ataques ferozes. Ying desvia de cada golpe, mas se recusa a revidar. Ela grita para ele usar a energia espiritual dele, mas ele diz que não pode levantar a mão contra uma amiga. Extremamente frustrada, ela esfaqueia ele com a lâmina, mas ele nem pisca, sabendo que ela não quer machucá-lo. Isso quebra algo dentro dela, e ela começa a chorar, exigindo saber por que ele não vai lutar contra ela. Ele gentilmente acaricia a cabeça dela e diz que a energia espiritual dele existe para proteger ela. Naquele momento, Muzi chega e vê o abraço dos 2 e provoca ele para não trair ela. Os 2 imediatamente se separam e Ruyue rapidinho recupera a compostura e avisa que mesmo se ela não acabar com eles, o mestre dela vai. Ying insiste que é exatamente por isso que eles precisam da ajuda dela para eles poderem enfrentar ele juntos. Mas é quando Ruyue revela a verdade horripilante de que o mestre dela sentiu a liberação de energia espiritual deles durante as batalhas, o que significa que ele já sabe o quão poderosos eles são. Ying e Muzi percebem que foram manipulados desde o início, quando o mestre dela usou a Ruyue para medir a força deles e coletar dados para o próximo movimento dele. Ruyue acrescenta que o mestre dela está à beira de alcançar o estágio médio de formação de núcleo. E quando ele conseguir, vai ser poderoso o suficiente para acabar com ele sem esforço. Enquanto isso, na escuridão do covil dele, o mestre da Ruyue termina de consumir o sangue dos 2 amantes. Mas ele diz para si mesmo que ainda precisa do sangue do Ying e da Muzi para realizar todo o poder dele. Depois de ouvir os planos da Ruyue, Ying não consegue concordar com ela, porque é contra o código moral tentar atacar o próprio mestre. E Muzi lembra a Ruyue que o relacionamento dela com o mestre vai acabar se ela decidir seguir com os planos. Ruyue explica seu passado quando ela encontra o mestre pela primeira vez anos atrás, enquanto ela estava juntando lenha para a viagem. Os pais dela deram almoço e desejaram boa sorte. Ruyue tinha um ótimo relacionamento com os pais e começou a jornada. Então ela encontrou um grupo que começou a intimidar ela.
Mas a Ryue permaneceu calma e paciente. Um deles jogou uma pedra nela. Então a Ryue lutou contra todos eles e derrubou eles no chão porque a amiga da Ryue era o espírito cobra. O grupo zombou dela por acompanhar um monstro. Enquanto isso, o espírito cobra estava de boa sozinha quando ela sentiu alguém andando para dentro da caverna dela, mas era a Ryue. Então ela sorriu porque ficou feliz de ver ela. O espírito cobra mostrou o corte nas costas e a Ryue trouxe remédio para ela. Depois que a Ryue aplicou o remédio, ela deu para o espírito cobra o almoço dela. Ryue desejou que o espírito cobra melhorasse logo porque queria que ela virasse forma humana para poder mostrar ela para a lua e para o povo, provando que ela tinha uma amiga que amava de verdade. Naquele momento, Ryue acreditou que seriam amigas para sempre até um dia, quando a Ryue estava andando pela vila, ela viu um velho vidente surpreendendo todo mundo. O vidente tentou chamar ela, mas a Ryue tinha que alimentar o espírito cobra, então ela fingiu que não ouviu ele. Andando, a Ryue ficou de repente surpresa quando o vidente disse que o espírito cobra ia tirar tudo que ela tinha. O vidente avisou a Ryue para ficar longe do espírito cobra, mas a Ryue foi para a caverna de novo, se recusando a acreditar no que o vidente disse. De repente, ela viu que a caverna estava vazia. Então ela voltou para a vila porque ouviu um barulho alto vindo de lá. Quando a Ryue voltou, ela viu os moradores sendo eliminados por alguém. Então ela correu para encontrar os pais. Ryue ficou horrorizada quando encontrou os pais protegendo um ao outro, mas já mortos. Ryue imediatamente chorou e viu o vidente morrendo, então ela confrontou ele. O vidente disse para Ryue que o espírito cobra foi quem atacou eles antes de dar o último suspiro. Depois de ouvir as palavras dele, Ryue se culpou por tudo que tinha feito pelo espírito cobra. Cheia de raiva e tristeza, Ryue jurou vingança. Ela decidiu confrontar o espírito cobra e cortar ela em pedaços pelo que ela fez com a vila. Então a Ryue chegou na caverna, mas um homem aleatório de repente saiu de lá. O homem disse para Ryue que ela estava jogando a vida fora, mas admitiu que era tarde demais para salvar eles. Ele avisou que o espírito cobra era perigoso à noite e disse que ela era a última sobrevivente da vila, então ela tinha que continuar vivendo. Ryue tentou atacar o homem, mas ele facilmente bloqueou o golpe dela. Então o homem mostrou para ela uma espada que poderia eliminar o espírito cobra, e a Ryue imediatamente pegou porque queria vingar a vila. Seguindo o rastro da cobra, Ryue encontrou o espírito cobra ferido. Ryue exigiu uma explicação, mas o espírito cobra imediatamente tentou atacar ela. Então ela hesitou, o que assustou a Ryue, então a Ryue esfaqueou ela. Ryue chorou histericamente enquanto as memórias entre ela e o espírito cobra inundaram de volta. Ela deixou o corpo do espírito cobra para trás e logo foi confrontada pelo homem flutuando no ar. Ryue percebeu que ele devia ser um imortal, então implorou para ele ressuscitar a vila dela. O homem disse para Ryue que não podia fazer isso porque era contra as regras do céu, mas ofereceu levá-la como aluna para que a dor dela desaparecesse. Ryue acreditou que se virasse imortal como ele, não sentiria mais dor. Mas o homem ofereceu um caminho diferente de se tornar cultivadora, um ser que não sentia nada por ninguém. Daquele dia em diante, Ryue chamou o homem de mestre e seguiu o treinamento dele em cultivo. Depois de anos treinando, Ryue percebeu que o mestre dela começou a usar um tipo de arte demoníaca sanguinária para melhorar o nível de cultivo dele. Ela percebeu que o mestre estava agindo diferente, olhando para ela como se fosse a próxima refeição dele. Ouvindo isso, Muzi percebe que o verdadeiro desejo do mestre da Ryue é alcançar o estágio avançado de formação de núcleo. Ying sente a aura aterrorizante do mestre e fica imaginando o quão poderoso ele realmente é. Ryue recebeu ordem para encontrar eles. E agora ela tem que decidir rápido, porque se deixarem o mestre sozinho por muito tempo, ele pode alcançar o estágio avançado de formação de núcleo. Então ela revela que o mestre também vai roubar a energia espiritual deles, o que apavora o Ying. Então ele insiste com a Muzi para irem embora, para bem longe, onde o mestre não possa encontrar eles. Muzi curte a ideia porque sempre quis umas férias românticas com ele. Mas a Ryue fica furiosa, porque eles não estão levando a situação a sério, e avisa que o mestre dela pode encontrar eles facilmente. Ouvindo as palavras dela, Ying diz para Muzi dar toda a energia espiritual dela para ele, porque tem um pressentimento de que consegue eliminar o mestre da Ryue. Ele não se importa de morrer desde que seja pela Muzi, o que emociona ela profundamente. Ryue lembra o Ying que o único jeito de sair do mundo dos cultivadores é através da morte, o que faz ele se perguntar como podem escapar do mestre dela. Ryue sabe que não podem fugir dele, então propõe que ataquem ele juntos. Ela diz que podem ter uma chance de viver se trabalharem juntos para lutar contra o mestre, mesmo sabendo que provavelmente vai morrer logo, já que o mestre está perto de alcançar o estágio avançado de formação de núcleo. Muzi avisa o Ying para não aceitar a oferta da Ryue, porque acha que é armadilha, mas a Ryue revela que o mestre dela ainda não alcançou o estágio avançado, então podem atacar ele enquanto a guarda tá baixa. Muzi questiona como vão derrotar ele com apenas os três. Então Ryue revela a fraqueza do mestre. Ela planeja prender o mestre dela, dizendo que é a melhor e única chance de eliminar ele. Mais tarde, Ying e Muzi vão para um hotel onde Muzi empurra ele pro chão porque tá irritada que o Ying decidiu ajudar a Ryue.
Ying explica que o nome dele foi dado pelo pai, com a esperança de que o filho se tornasse um herói, e a Muse amolece entendendo os sentimentos dele. Ela diz pro Ying que precisam aumentar as chances de vitória. Segurando as mãos dele, ela conta que durante o último cultivo, viu uma esfera de luz branca dentro do mundo da consciência dele. Ela sente que ele possui um poder além da compreensão deles, e quer que liberem isso para derrotar o mestre da Ruyue. Muse explica que ele tem que usar o sangue dele, mas avisa que a energia pode ser um espírito de arma, algo perigoso porque tem consciência própria. Porém, se conseguirem controlar, podem usar como arma poderosa. Ying fica empolgado para tirar isso porque pode dar uma chance de vencer. Mas Muse não quer arriscar com medo de que possa dominar o corpo dele e usar ele para fazer coisas terríveis envolvendo olhos corporais. Ying imediatamente brinca dizendo que pode ficar possuído, e o espírito vai usar ele para fazer coisas ousadas com a Muse. Mas ela instantaneamente dá uma bronca, mandando ele focar, lembrando que é decisão dele se vai liberar o espírito de arma ou não. Ying insiste que com o espírito de arma dele, podem ajudar a Ruyue, e se as coisas derem errado, vai ficar em paz porque tem a Muse com ele. Furiosa por ele já ter decidido, Muse agarra a mão dele e faz um pequeno corte. O sangue escorre, e Muse coloca a mão sobre a dele para invocar o espírito de arma. De repente, uma garota de cabelo verde aparece, e o Ying acidentalmente toca nos atributos generosos dela de surpresa. A garota chama ele de mestre e diz que tem um nível alto de cultivo e pode ajudar eles a derrotar o mestre da Ruyue. Porém, ela avisa que ele só pode invocar ela por pouco tempo, já que o nível dele ainda é baixo demais. Então ela desaparece tão rápido quanto apareceu, e o Ying imediatamente pede pra Muse cultivar de novo, mas ela recusa, achando que ele prefere os atributos do espírito aos dela, e chuta ele pro banheiro enquanto ela dorme. À meia-noite, Ying tenta invocar o espírito de arma de novo, mas não consegue porque esqueceu o que fazer. Então a voz do espírito de arma ecoa na mente dele, dizendo pra focar e não se machucar. No dia seguinte, Huang aparece confrontando ele e exigindo a Muse de volta. Ying recusa. Então Huang ordena para os amigos dele quebrarem as bolas do Ying. Ying quase é derrubado, mas Muse e Ruyue chegam bem na hora de salvar ele. Muse e Ruyue atacam o grupo, mas os inimigos desviam e prendem elas com feitiços de amarração. Ying fica sozinho tentando revidar, mas é rapidamente derrubado e encurralado. De repente, o espírito de arma do Ying aparece, salvando ele mais uma vez. Ele grita para ela ajudar a Muse e a Ruyue, e o espírito de arma corta as amarrações delas antes de derrubar os amigos do Huang com facilidade. Livre, Muse libera a fúria dela e facilmente derrota os atacantes. Ying fica vermelho olhando para o espírito de arma, o que faz a Ruyue e a Muse perseguirem ele, chamando ele de galinha. O que eles não percebem é que o mestre da Ruyue está observando eles de longe, impressionado, e já planeja transformar a Ruyue e os outros em sacrifícios. Algum tempo depois, Huang encontra o Ying e as garotas de novo, e quando ele vê que o Ying agora tem uma serva peituda, ele imediatamente manda o mordomo dele conseguir uma porque não quer perder pro Ying. Então depois que a serva do Huang chega, Ying tá recebendo massagem do espírito de arma dele. Ruyue e Muse ficam com ciúmes. Então Muse rapidinho diz pro Huang que não tem relacionamento nenhum com o Ying. Huang chora feito bebê porque um cara rico como ele acabou de ser rejeitado pela garota dos sonhos, então acidentalmente escorrega numa pedra e cai. Enquanto o mordomo verifica ele, Muse e Ruyue percebem o Ying curtindo a massagem do espírito de arma dele, o que deixa elas ainda mais com ciúmes. Mais tarde, Ying e as garotas vão para uma cabana próxima onde Ruyue começa a inspecionar o espírito de arma do Ying. Ela questiona de onde ele tirou um espírito de arma com consciência própria, já que esses espíritos são raros e poderosos. Ying só ri, lembrando que Chuanzi uma vez avisou para nunca contar para ninguém sobre o encontro deles. Então ele mente, dizendo que recebeu a arma poderosa do céu. Ruyue então pergunta pro espírito de arma se ela tem nome, mas ela não responde porque é serva do Ying. Sentindo-se constrangido por ainda não ter dado um nome para ela, Ying começa a pensar. Ruyue sugere chamar ela de Yangguan, significando escrava, mas ela ainda não responde. Então, Ying chama ela de Linger, porque ela é um espírito. Linger sorri, gostando do nome, e Ying gosta também. Depois de dar o nome para Linger, Ruyue sai para preparar a arma dela para a batalha. Muse lembra o Ying de treinar mais porque vão lutar pelas vidas deles, então deixa ele com a Linger, o que constrange o Ying já que ninguém parece ter fé nele. Depois que a Muse sai, Ying diz para Linger que tá cansado de se esconder atrás de mulheres, e Linger diz que ele tem um bom nível, mas falta a habilidade de combate. Então ela abre um portal para outra dimensão que de repente suga os dois para dentro. Muse vê a Linger levar o Ying embora, e só pode desejar boa sorte, sabendo que a Linger vai treinar ele mais pesado que uma sessão do Johnny Sins. Linger traz o Ying para dentro das pérolas Hanshin, e ele fica impressionado ao encontrar um vasto espaço aberto e cogumelos brilhantes dentro do que parece uma esfera pequena. Linger explica que inúmeros espíritos de armas miraculosos existem pelo mundo do cultivo, mas ela mesma é um espírito de arma inteligente, criado pelo mestre original, usando 10 tesouros únicos e selado num lugar frio por uma década para purificar a energia espiritual dela. Depois de ouvir a história dela,
Ying fica imaginando o quão forte ela realmente é. Linger revela que o nível de cultivo dela é extremamente alto, mas quanto tempo ela pode ficar invocada depende do nível do mestre dela. Então, se o Ying quer liberar a habilidade completa dela, ele precisa alcançar o estágio inicial do Reino da Alma Ascendente. Linger acrescenta que ela pode eliminar um cultivador no estágio de formação de núcleo, mas fazer isso liberaria energia tipo explosão nuclear, e ele nunca mais veria ela. Ying imediatamente diz que nunca vai usar ela para algo assim. Porém, algo ainda incomoda ele. Ying explica que possui energia espiritual mais poderosa que a Muse, mas ainda é considerado fraco. Linger explica para ele que a força de um cultivador vem da essência do céu e da terra, transformando em energia espiritual. Enquanto o poder do Ying vem de fonte externa, ela percebe que o Ying ainda não reconheceu a própria energia espiritual, o que significa que ele não pode usar totalmente em batalha porque fica nervoso demais. Então, ela decide ajudar ele a revelar isso. De repente, Linger tira a camisa do Ying e abraça ele por trás, começando a orientação espiritual. Ying sente calor se espalhando pelo estômago dele como pequena explosão. Ele se contorce porque faz cócegas, o que confunde a Linger, mas ele insiste que não é nada. Então ela continua o tutorial. Eles sentam juntos, e Linger esfrega o estômago dele de novo, pedindo para ele ficar calmo e firme para invocar a energia espiritual. Dessa vez, Ying respira fundo e foca. Quando ele abre os olhos, estala os dedos e energia espiritual brilhante surge ao redor dele. Ying se sente poderoso, mas Linger diz que ele só vai conseguir usar a energia espiritual habilmente depois de uns 10 anos de treino. Ainda assim, ela oferece outro jeito de ajudar ele a subir de nível mais rápido, infundindo a própria energia espiritual nele, mas avisa que o processo vai ser doloroso. Ying não se importa com dor e imediatamente manda ela fazer. Então Linger senta atrás dele e canaliza o poder dela para o corpo dele. Ying sente uma dor aguda e penetrante, como se a cabeça tivesse sendo partida ao meio, mas ele aguenta, pensando nas lutas da Ruyu e da Muse, convencendo a si mesmo que essa dor não é nada comparada às delas. Horas passam antes do processo terminar, e Linger fica impressionada que o Ying nunca gritou uma vez durante toda a aprovação. Enquanto os dois se levantam, o ar brilhante ao redor começa a se acalmar. Mas antes que possam comemorar, um espírito de árvore massivo de repente ataca eles. Mas com um único golpe, Ying facilmente derrota o espírito de árvore, o que confunde ele porque não sabia que podia fazer uma coisa dessas. Então Linger informa que ele pode utilizar a transferência de energia espiritual para usar a arte de nível baixo que já tinha antes. Antes que a Linger possa parabenizar ele, Ying vai comemorar sozinho, voando com as asas e gritando de pura felicidade. Ying questiona por que existe um espírito de árvore. Então Linger explica que ela vive lá há tanto tempo e ainda não sabe o segredo das pérolas Hanshin, mas sabe que havia muitos espíritos nos tempos antigos, quando a concentração de espíritos era muito além daquela do mundo exterior. Ying silenciosamente se pergunta por que os espíritos desapareceram, o que faz ele sentir que algo significativo deve ter acontecido no passado para causar o desaparecimento deles. De repente, Ying recebe ligação da Muse, que pede para ele voltar e se preparar para a grande batalha. Ying fica chocado quando a Muse leva ele para uma loja picante, já que ele pensou que a Muse queria ir para a loja de cultivadores. Linger fica confusa sobre o que é aquilo. Então, o Ying explica que loja picante é uma loja que vende itens mágicos usados por cultivadores anciãos. Ying e os outros entram onde a proprietária manda a equipe entreter eles. A equipe toca música e tenta provocar eles porque estão dentro de loja picante. Mas de repente, Muse quebra um laptop para mostrar que é cultivadora, e ela joga um cartão diamante dourado porque quer encontrar o chefe. Então a equipe deixa ela passar. Ying e Linger também querem entrar, mas a equipe não deixa porque não estão no nível da Muse. Muse então dá pro Ying uma bolsa de dinheiro para ele poder dar uma olhada na loja. E Ying fica surpreso quando vê que a Muse deu para ele uma bolsa de pedras espirituais. A equipe percebe que ele tem muito dinheiro. Então um deles imediatamente se aproxima do Ying e começa a mostrar coisas. A equipe diz pro Ying que tem equipamento mágico, o que chama-se a atenção dele. Naquele momento, Ying vê uma capa mágica que ele acha que poderia fazer ele voar, mas a equipe revela que a capa pode na verdade proteger ele de qualquer coisa. Ying fica assustado com o quão cara ela é, então decide ir embora e economizar as pedras espirituais da Muse. A equipe percebe que o Ying é um idiota que não entende o verdadeiro valor das pedras espirituais, então eles bolam uma ideia. A equipe diz pro Ying que ele tem chance de conseguir recompensas altas, o que deixa ele interessado. Eles explicam que ele pode usar as pedras espirituais para comprar uma pedra de aposta que pode fazer ele ficar rico. Depois de ouvir isso, Ying concorda em tentar, sem perceber que a equipe está enganando ele. Enquanto isso, o cartão diamante dourado da Muse está sendo verificado pelo chefe, e o chefe sabe que só deu aquele cartão para a família Lee de cultivo há 100 anos atrás. Muse diz que quer o item mais mágico da loja, mas o chefe avisa que vai custar o cartão. Muse não se importa, então o chefe vai buscar para ela. A equipe fica preocupada que o chefe vai dar o item mais poderoso deles, mas o chefe sabe que não é mais útil porque só alguém abaixo do nível de alma nascem pode usar.
O chefe diz para a equipe que a loja vai fechar em breve, então ele tem que vender os itens mágicos, já que sabe que existem tesouros ainda maiores por aí. Então a equipe mostra pro Ying e pra Linger uma sala cheia de caixas de aposta, e eles explicam que qualquer coisa que escolherem não vai prejudicar eles. Ying quer escolher uma, mas Linger insiste em escolher porque ela consegue ver dentro das caixas. Ying ainda decide procurar uma sozinho, o que faz a equipe começar a tremer nervosamente, com medo de que ele possa escolher o prêmio máximo entre as caixas. De repente, Ying pergunta pra Linger qual ela escolheria, e ele decide escolher a mesma que ela. Então a equipe imediatamente abre com chave e revela que o Ying ganhou uma adaga enferrujada. A equipe suspira de alívio, e o Ying fica desapontado por ter conseguido a adaga enferrujada, mas segue em frente. Depois que o Ying e os outros saem, a equipe imediatamente reporta pro chefe que conseguiu lucro vendendo caixa de aposta. Quando ela revela que o Ying conseguiu a adaga enferrujada, o chefe começa a sangrar pelo nariz porque aquela adaga enferrujada é na verdade extremamente valiosa. Mais tarde, Ruyue faz visita pro mestre dela, Zhao, e diz que falhou na missão de distrair o Ying e a Muzi. Zhao sente que a Ruyue conspirou com o inimigo e planeja eliminar ele, mas Ruyue nega a acusação. Zhao lembra ela que o velho limpando pela escola era na verdade ele, e ele vem observando tudo que ela fez, o que deixa ela furiosa. Zhao não espera o que vem a seguir, mas fica feliz por ter espionado ela, porque a Ruyue traindo ele é onde ele traça a linha. De repente, Zhao ataca ela com raio, mas Ruyue consegue desviar e foge. Zhao gosta que a Ruyue quer transformar isso num jogo de perseguição, então ele decide acabar com o relacionamento de mestre e aluna, já que é o final perfeito nos olhos dele. Enquanto isso, Muzi vê que o Ying comprou a adaga pra ele mesmo, e Ying diz pra ela que a Linger foi quem escolheu. De repente, Linger revela que a adaga tem espírito de dragão dentro, depois que um mestre uma vez lutou contra dragão e selou a alma dentro da adaga, fazendo o sangue extremamente corrosivo. Linger revela que o mestre em questão era Chuanzi, e ele foi quem eliminou o dragão vermelho, o que faz o Ying perceber o quão valiosa a arma é. Ying mal pode esperar pra invocar o dragão e usar pra arrancar a cabeça do Zhao. Mas então ela explica que o dragão é na verdade besta yoga, o que significa que é extremamente hostil com humanos e só causaria mais problema pra ele. Linger diz que não pode invocar o dragão, o que faz a adaga parecer inútil. Mas ela ainda sabe que a adaga é tesouro mágico, então quer que o Ying injete energia espiritual nela pra ver o que acontece. Ying imediatamente tenta, e de repente ele invoca mais duas versões dele mesmo. Muzi não fica impressionada com o poder da adaga, mas até a Linger não consegue dizer qual é o Ying verdadeiro apesar do senso de cultivo forte dela. Ying brinca com a adaga, se divertindo, o que confunde a Muzi, que não entende como ele pode usar energia espiritual com facilidade agora, e ele explica pra Muzi que a Linger foi quem ajudou ele. Ying recebe mensagem da Ruyue, que avisa que o Zhao sabe do plano deles e que ele pretende eliminar eles, então precisam se encontrar no local designado. Ying imediatamente conta pra Muzi sobre o aviso da Ruyue e se apressa pra sair, mas Muzi para ele, dizendo que tem presente pra ele. Muzi apresenta pro Ying a posse mais preciosa dela, o colar dela, que é pra proteger ele. Antes do Ying sair, ele promete pra Muzi que vai voltar inteiro pra ela. Enquanto ele voa em direção a Ruyue, Ying sabe que precisa proteger a Muzi não importa o que. Enquanto isso, Ruyue continua fugindo do Zhao, que tá bem no encalço dela. Ruyue tem certeza de que o Zhao vem planejando eliminar ela desde que a levou como aluna. E Zhao não nega as acusações dela, até admitindo que ela tá certa. Ele explica que desde que aceitou ela, vem planejando acabar com ela, quando ela alcançasse o estágio de formação de núcleo, para poder usar ela para avançar o próprio cultivo. Ruyue ataca ele com fogo, mas ele facilmente bloqueia, o que deixa ela furiosa. Enquanto isso, Ying e as outras sabem que precisam formar plano antes de lutar contra o Zhao, ou vão perder na hora. Muzi diz que precisam encontrar jeito de ativar o arranjo, que é a única chave para a vitória. Ying entende e se prepara para agir, mas lá no fundo tem pressentimento ruim. Ruyue continua correndo, mas Zhao finalmente prende ela dentro de parede de fogo. Ruyue sabe que não pode escapar disso. Então ela decide lutar com ele até a morte, mesmo que as chances de sobrevivência sejam tão pequenas quanto as chances de vocês perdedores conseguirem alguém. Mas justo quando Zhao tá prestes a mandar ela pro além, Ying aparece e derruba ele. Zhao vê que ele usou o jutsu do Naruto para criar 2 Yings e fica impressionado. Mas quando Ying começa a explicar o que fez, Zhao corta ele e ataca com fogo, mas Ruyue e Muzi conseguem proteger o Ying. Os escudos dela se estilhaçam e Ying percebe que precisam atacar o Zhao juntos. Ying ataca com os clones, mas Zhao derrota eles sem esforço. Então Ruyue, Muzi e um dos clones do Ying liberam ataques nele, forçando o Zhao a se proteger dentro de escudo de bolha flamejante. Muzi e Ruyue percebem o quão forte ele é, e sabem que precisam encontrar a fraqueza dele. Enquanto isso, Zhao fica divertido com o desespero deles. Ying tenta atacar com um punho flamejante, mas é dominado. Muzi e Ruyue atacam em seguida, mas Zhao derruba elas com facilidade. Vendo que o poder de formação de núcleo do Zhao é grande demais, Ying decide usar a adaga dele, a que contém o dragão.
Enquanto Zhao ataca ele, Ying invoca a adaga e golpeia, quebrando o escudo do Zhao e fazendo ele sangrar. Ying vê que a adaga funciona, então aponta para Zhao e declara que chegou a hora dele aceitar a morte. Zhao vê que tem corte no peito e no rosto, o que deixa ele furioso enquanto o Ying começa a zoar ele chamando de velho murcho. Zhao imediatamente enforca o Ying, mas se revela ser apenas outro clone. De repente, Ying ataca por trás e Zhao desvia, mas ainda leva outro corte no peito. Ying recua e chama o Zhao de lento, sinalizando para os amigos se prepararem. Antes do Ying lutar contra o Zhao, Linger revela que a habilidade de clone do Ying é incrível, já que ela nem consegue dizer qual é o real, mas ela revela que existe problema. E esse problema é que os clones do Ying não podem sobreviver por mais de 2 horas. Porém, Ying descobre algo surpreendente. Ele pode escolher um dos clones para receber a alma dele, efetivamente se transferindo para ele. Muzi e Linger ficam chocadas, percebendo que o Ying pode lutar sem se colocar em perigo. E Ying vê isso como chave para a vitória. Então ele diz para elas empurrarem o poder da adaga ao limite. Zhao percebe que o poder da adaga permite o Ying se clonar, e ele confronta ele sobre o plano, deixar o Zhao atacar primeiro para o Ying atacar por trás. Ying chama ele de homem esperto, mas Zhao de repente libera arte demoníaca, vórtice sombrio que drena a energia espiritual deles e seca o sangue. Hu Yue acha que é o fim, já que nenhum deles consegue se mover. Mas o Ying consegue invocar a Linger, que instantaneamente desativa a arte demoníaca do Zhao, deixando ele atordoado. Ele exige saber quem ela é, mas Linger se recusa a responder, dizendo que ele não é qualificado para saber. Ela então diz pro Ying correr enquanto ela cria escudo para proteger eles dos ataques do Zhao. Linger quer eliminar o Zhao, já que ele se recusa a se render. Enquanto Zhao não sabe quem é essa garota peituda, mas não liga porque acredita completamente que pode se libertar facilmente. Porém, ele logo percebe que a Linger não tá lutando enquanto o Ying e os outros estão por perto, o que faz ele suspeitar que ela tem limitação. Zhao percebe que a Linger tá priorizando a proteção deles, confirmando que ela realmente pretende acabar com ele. Linger ordena pro Ying ir embora, dizendo que pode lidar com o Zhao sozinha, e Zhao sente o cultivo poderoso da Linger, mas também percebe que ela precisa de tempo para construir o arranjo defensivo, enquanto o Ying e os outros recuam. Zhao dispara raio neles, mas o Ying consegue escapar primeiro. Ele se esconde numa floresta, dando tempo para Linger se teletransportar de volta para a mente dele. Quando a Linger volta, Ying diz pros outros que precisam bolar plano para derrotar o Zhao. Ele percebe que deviam armar cilada, já que o Zhao não esperaria isso no estado atual dele. Mas Zhao rapidamente rastreia eles e encurrala eles. Justo quando ele tá prestes a atacar, Ying e Muzi desviam, criando abertura para Hu Yue ativar o arranjo flamejante e prender o Zhao. Eles se sentem aliviados, acreditando que finalmente derrotaram ele. Mas de repente, Zhao se liberta com facilidade, chocando todos. Zhao revela que sabe que a Hu Yue foi quem roubou a arte demoníaca dele e aprendeu os poderes dele. Mas o que ela não sabe é que ele mudou a arte, tornando ela falsa. Hu Yue relembra a versão que pegou e percebe que não enfraquece o Zhao, mas na verdade fortalece ele. Zhao admite que vem fingindo ser fraco o tempo todo, usando o engano para ficar ainda mais poderoso. Ele se gaba que alterou a arte falsa para absorver energia espiritual dos outros, permitindo ele alcançar o estágio avançado de formação de núcleo. Muzi fica horrorizada e grita para todos correrem. Ela e a Hu Yue conseguem fugir, enfurecendo o Zhao, que se recusa a deixar elas escaparem. Justo quando ele tá prestes a perseguir, Ying invoca a Linger de novo para bloquear o caminho. Linger segura o Zhao, impedindo ele de perseguir a presa. Furioso e preso, Zhao percebe que precisa usar o último recurso para escapar da Linger. Ele grita o nome da Hu Yue bem alto, o que imediatamente chama a atenção dela enquanto a Muzi avisa a Hu Yue para não parar de correr, sabendo que o Zhao tá tentando manipular ela. Mas Zhao já invadiu a mente dela, sussurrando que sabe a verdade sobre o massacre da vila dela. Hu Yue congela de choque. Ela não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Cerca de 2 décadas atrás, Zhao perseguiu o espírito cobra porque queria o núcleo dela. Ele persegue ela até vila conhecida como Cid, onde ele acidentalmente vê garota sendo intimidada. Aquela garota consegue derrotar os valentões, o que faz o Zhao perceber que ela já tá no estágio avançado de consideração de Kui, rota espiritual rara. Zhao sabe que precisa usar ela para remediar a inteligência terrível dele. Então ele forma plano. Ele se disfarça como velho cheio de conhecimento, impressionando as pessoas e ganhando a confiança delas. Um dia, ele vê a garota andando sozinha, então tenta chamar ela, mas ela recusa ele. Enfurecido, ele se disfarça como espírito cobra e massacra a vila inteira da garota. Então ele usa grama mágica que deixa a Iagua louca. A garota acredita que o espírito cobra destruiu a vila dela, então busca vingança, mas não consegue alcançar sozinha. Ela vai pro Zhao pedir ajuda, e ele imediatamente concorda, oferecendo faca pra ela. Com aquela lâmina, a garota elimina o espírito cobra em troca de se tornar aluna do Zhao. Naquele dia, Zhao ri histericamente porque não só ganha a Hu Yue, mas também adquire rota espiritual super nutritiva e esfera de espírito cobra. Hu Yue fica de coração partido quando descobre a verdade. Lágrimas enchem os olhos dela e raiva a consome enquanto ela jura vingança e parte para massacrar o Zhao em pedaços.
Ying vê a Ruyue voando em direção ao Zhao e diz pra Muzi que vai ajudar ela porque sabe que é armadilha. Sem querer deixar ele ir sozinho, Muzi entra na luta. Ruyue ataca primeiro, cortando com lâmina de fogo para quebrar o escudo do Zhao. Mas Zhao facilmente derruba ela de volta, só pra ficar chocado quando a adaga do Ying perfura o peito dele. Ying diz pro Zhao que, embora a Ruyue possa cair facilmente em armadilhas, o excesso de confiança do Zhao fez ele descuidado. Ele explica que enquanto a Ruyue atacava, ele usou arte de controle na adaga dele, permitindo ela se mover sozinha e esfaquear o Zhao. Furioso, Zhao jura mostrar pro Ying como é a arte de controle de verdade. Enquanto isso, Huang se esparrama dentro de jato particular, bebendo vinho e fazendo careta pelo sabor novo e insosso. Ele ordena pro mordomo servir garrafa mais velha, dizendo que é superior. De repente, o avião começa a tremer violentamente. Huang franze a testa, achando que algo bloqueia o caminho. Mas o mordomo lembra que eles estão voando no céu. Então eles assistem horrorizados enquanto o piloto pula com paraquedas. O piloto grita que perdeu o controle do avião e que vai cair em minutos. Ele acrescenta que não é pago o suficiente e ainda quer aproveitar antes de morrer. O pânico explode enquanto Huang e o mordomo se debatem com turbulência sacudindo a cabine. O mordomo vê comissário usando paraquedas e avança nele, tentando forçar ele a dar pro Huang, mas a turbulência joga ele de volta, dando chance pro comissário pular do avião. O mordomo então vê outro paraquedas por perto e pega pra Huang bem na hora. No mesmo momento, Muzi sente o avião caindo e voa em direção a ele, com medo de que a magia do Zhao possa estar por trás. Enquanto o avião despenca, o mordomo consegue se segurar no Huang no ar, salvando ele de morte certa. Muzi pousa no topo do avião em espiral e canaliza poder divino. Ela começa a invocar punição celestial, provação que todo cultivador precisa suportar para ascender ao próximo nível. Enquanto isso, Zhao tá tentando controlar o avião para poder jogar no Ying, mas a concentração dele quebra quando ele vê a Muzi suportando punição celestial no meio da batalha. Percebendo que ela pode possuir a rota espiritual rara, ele fica ganancioso e com medo. Ele percebe que se absorver o espírito dela, acredita que pode alcançar o estágio avançado de formação de núcleo. A fúria da Muzi queima forte. Ela ataca o Zhao com ira divina, forçando ele a desviar e fazendo o avião cair nas montanhas embaixo. Enquanto a tempestade ruge, Muzi agradece o Zhao ironicamente por ajudar ela a superar a punição celestial antes de se virar para destruir ele. Mas enquanto ela tá ocupada com a aprovação divina, Zhao captura um dos raios dela. Yin grita para ela ter cuidado, mas é tarde demais. Quando o Zhao arremessa o raio de volta na Muzi, acertando ela e deixando ela inconsciente. Ying corre para carregar ela, mas se vê encurralado. Em desespero, ele grita com toda a força. De repente, o colar que a Muzi deu uma vez para ele começa a brilhar. Zhao se prepara para acabar com os dois com outro raio, mas o Ying pega da espada da Muzi e empurra para frente com toda a força, e Zhao sente sangue. Acontece que o Ying e a Muzi conseguiram cortar o braço do Zhao, o que leva ele à raiva furiosa. Zhao já teve o suficiente. Zhao rapidinho ativa a habilidade de absorção de sangue dele, sugando o sangue e energia do Ying e dos outros. Eles ficam mais fracos a cada segundo conforme a força dele some. Ling'er corre para proteger eles, mas ela avisa o Ying que não pode aguentar muito mais, já que a energia dele tá acabando rápido demais. Ying diz para ela voltar para dentro dele, dizendo que vai lidar com o Zhao sozinho. Enfurecido, Zhao usa a arte de controle dele na adaga do Ying, cortando o braço dele. Então ele pega a Muzi, arrastando ela perto porque ela foi quem cortou o braço dele. Segurar a Muzi na mão dele enfraquece o Ying ainda mais, sabendo que qualquer movimento errado pode custar a vida da Muzi. Um som agudo de rachadura ecoa pelo ar. O corpo da Muzi bate no chão quando o Zhao joga ela pro lado. Engruge de raiva e ataca o Zhao, mas Zhao bloqueia os ataques dele sem esforço. Tendo falhado em vingar o espírito cobra, Ruyue chora em desespero por perto. Mas então, o Ying lembra como o sangue do dragão é altamente corrosivo. E vendo a Muzi imóvel no chão, ideia surge na mente dele. Ele grita pra ela, dizendo pra esperar porque vai voltar depois de derrotar o Zhao. Ele segura a adaga com força e voa em direção ao Zhao. Mas então ele deliberadamente corta a própria mão, permitindo o Zhao absorver o sangue dele. Zhao sorri, sentindo o poder voltar pra ele até perceber que algo tá errado. O cabelo do Ying começa a crescer enquanto ele invoca o dragão dentro dele. E o sangue fluindo dele não é comum, mas sim sangue do dragão, que é mortal e corrosivo. O corpo do Zhao começa a chiar e corroer por dentro. Entrando em pânico, ele cancela a absorção de sangue e foca em se curar, dando tempo para Ruyue se levantar de novo. Ruyue aproveita o momento e ataca, a espada dela cortando em direção ao Zhao. Ele desvia e joga ela no chão. Ying avança no Zhao, e por puro desespero, Zhao invoca todo o poder dele e para o Ying com pedra massiva. Ele respira pesado, achando que tá seguro, até o Ying se libertar e cortar o peito dele, derrubando ele. Zhao grita loucamente enquanto o corpo dele colapsa. Ele os amaldiçoa, lamentando que vão viver com medo porque o ancião vai vir pra vingança. Então o corpo dele desintegra e Ruyue suspira de alívio, feliz por finalmente vingar a família, a vila e a velha amiga dela, o espírito cobra.
Ying anda até o lado da Muzi, mas então voz estrondosa ecoa e o ancião se revela como olho gigante flutuando no ar. Ele diz pro Ying que tá impressionado que ele notou a presença dele. Ying admite que sempre sentiu alguém observando ele e exige que o ancião ajude ele a salvar a Muzi que tá morrendo. O ancião parece divertido e pergunta por que deveria ajudar ele. Ying responde que possui as pérolas Hanshin, o tesouro que o ancião deseja. O ancião chama ele de tolo, dizendo que a Muzi pode ser revivida só se ela ainda tiver faísca de vida dentro dela, e afirma que pode reviver ou destruir ela à vontade, mas concorda em ajudar o Ying. Porém, exige que, como parte do acordo, ele visite o reino dele, espaço muito além do mundo dele. O ancião se recusa a revelar a localização exata, dizendo que seres superiores proíbem, mas dá pro Ying 3 anos para cumprir o acordo de devolver as pérolas Hanshin pro domínio dele em troca da vida da Muzi. Então, o ancião desaparece. A voz dele ecoa uma última vez, dizendo para ele se preparar porque vão reviver a Muzi logo. Enquanto isso, Huang e o mordomo sobrevivem à queda do avião. Huang chora pelo jato destruído dele, até o mordomo lembrar que ele pode facilmente comprar outro. Huang pisca surpreso com o quão barato isso soa e decide ir para casa. O mordomo carrega ele, e Huang ri enquanto sente o vento passando pela primeira vez pelo ar. Mais tarde, Muzi leva o Ying para algum lugar enquanto ele tá usando venda, e ele se sente nervoso, com medo de que ela possa fazer algo ousado com ele daquele jeito. Ela provoca ele, dizendo para ir para casa se tá com medo, mas o Ying admite que não tem medo, só tá preocupado que algo possa atacar e machucar ela. Corando, Muzi pega a mão dele e puxa ele. Então, quando chega a hora do Ying tirar a venda, ele se vê num parque tranquilo. Muzi sorri, explicando que a mãe dela costumava trazer ela ali para piqueniques e ensinou muitas coisas, incluindo como escolher marido bom. Ela começa a provocar o Ying de forma brincalhona, sugerindo que podem começar a se envolver ali na grama. De repente, Muzi saca a espada e desafia ele para duelo. Ying hesita, achando que ela quer dizer algo completamente diferente, algo talvez ousado. Quando ela percebe que ele quer expandir os atributos dela, ela cora mais profundamente e diz que ele podia simplesmente ter pedido se era isso que ele queria. Então ela descansa a cabeça contra o peito dele, enquanto ele promete nunca deixar nada colocar ela em perigo de novo. Completamente emocionada, Muzi olha pra cima pra ele e de repente beija ele, roubando o primeiro beijo dele. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.